O Repórter Sindical entrevista hoje Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas. Ele esteve no nosso programa e contou uma história muito interessante, que o primeiro índice de medição de inflação foi do Sindicato dos Economistas, é o FIPE. E parece que na época eles distribuíram cadernetas às pessoas para marcar as suas despesas e de fazer depois a conta do custo de vida. Ô Pedro, que história interessante, como é que foi isso? O sindicato foi criado em 1935 e os primeiros dirigentes tinham que divulgar a utilidade do economista, porque não se sabia o que fazia um economista. E também começaram a fazer estudos sobre a realidade social de São Paulo. Então, resolveram criar um índice de preços para mostrar a renda e a variação de preços da categoria dos lixeiros, que era a categoria que menos ganhava. 2.000 cadernetas distribuídas para as vendas, né, mercearias naquela época, e os donos das mercearias anotavam os gastos, porque os lixeiros nem sabiam escrever. E depois os economistas tabulavam isso da forma rudimentar de 1939, isso, 1939. E esse estudo final deu fundamento para alguns artigos e algumas articulações do sindicato, sugerindo a criação do salário mínimo, que se deu logo em seguida, em 1940. Então, alguns artigos do então presidente Frederico Hermann Júnior, presidente do Sindicato dos Economistas em 39, fez com que motivou o Ministério do Trabalho, o Getúlio Vargas, a criar o salário mínimo em 40. Interessante essa história, porque a índice a gente do movimento sindical conhece o ICV-DIESE, o INPC, que é do IBGE. Que diferença básica há entre aquela condição de 1939 dos trabalhadores e hoje, Pedro? Com relação a preços, na verdade existia uma variedade menor de produtos, então você tinha uma cesta mais reduzida. Hoje o que você tem é muita opção, então é muito mais complicado um cálculo hoje de índice, porque as cestas vão variando, existem índices que variaram de metodologia por muito tempo, por isso que às vezes não dá para você comparar um índice de 1940 com o índice de agora, então você precisa disso. Então, na verdade, o índice de preços significa o quê? A inflação média, mas eu tenho a minha inflação particular, você tem a sua, cada um tem a sua inflação. Cada um tem que medir a sua inflação, porque é do seu bolso que sai o dinheiro. Entretanto, na média, você tem os índices INPC, IGP, etc, etc. Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas, falou ao Repórter Sindical e contou uma bela história.